Nossa Senhora Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estava me lembrando aqui da visão da rosa, do material da obra, do cimento, da areia, da brita, que sem aquela água não valia de nada, não tinha sentido. Você botar um monte de areia ali com cimento, com brita, que sentido que tem? Vai passar um vento, vai levar embora, não serve para nada. E a água vem para dar uma liga naquele material. A nossa vida, às vezes, ela fica assim meio sem sentido. E é o Espírito Santo que vem dar essa graça, esse sentido à nossa vida. O Espírito Santo vem trazer um objetivo, porque até então, aquilo ali ficava sem um objetivo. Ficava sem uma liga, sem um porquê. O Espírito Santo vem trazer isso na nossa vida. Uma liga, um objetivo, uma missão, um sentido à nossa vida. Quando Rosa trouxe isso, ficou assim muito forte. Então, quando a gente se sentir dessa forma, né? Ai, não sei o que fazer, estou sem sentido, estou sem caminho, clama ao Espírito Santo. Clama para que Ele venha dar essa liga na nossa vida, essa substância na nossa vida, fazer com que a nossa vida tenha esse sentido, fazer que tenhamos um objetivo. Às vezes está na nossa frente e a gente não enxerga. Aí o Espírito vem, aquela água viva, lava os nossos olhos e a gente vai enxergar. E eu louvo a Deus por essa graça, né? Pelo Espírito estar falando tão profundamente, sabe? Então, desde o início do grupo, tão profundamente, libertando a gente, assim. Quando me trouxe essa liberdade interior, eu vi uma pessoa amarrada com um cobertor, enrolada um cobertor. Ela não tinha como se mexer, ela não tinha como ter atitudes, ela não tinha como se mover, fazer nada. Estava totalmente imobilizada, no calor, no sufoco, sabe? E quando a gente foi clamando, ela foi se libertando daquele cobertor. E voltou novamente os movimentos, os braços. Então, se alguém que está em casa, alguém que está aqui, até então se sentia assim, por alguma situação, como se você não pudesse se movimentar. Não posso ter atitudes, não posso tomar atitudes, não posso resolver. Deus está te dando a graça dessa liberdade interior. Para que você não pense naquilo que está no externo, naquilo que até então está te sufocando, mas que você possa, a partir de então, tomar decisões para a sua vida. Eu creio muito nessa ação de Deus, essa libertação. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E como a gente falou desde o início, né, nesse tempo de graça que nós estamos vivendo, na Quaresma, a igreja nos propõe, no primeiro domingo do Advento, o Evangelho, no primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho da tentação de Jesus no deserto. E o tema para nós essa noite, né, nesse início de Quaresma aqui no grupo de oração, é entrando com Jesus no deserto. Na verdade, a nossa vida toda tem que estar com Jesus, senão não dá certo. E Jesus, tudo aquilo que a gente vive hoje, tudo aquilo que a gente experimenta na nossa vida, desde o nosso nascimento até o fim da nossa vida, tudo Jesus experimentou. Nada Jesus ficou de fora. Ele passou por todas as realidades que nós vivemos, menos o pecado. Mas tudo Jesus experimentou. Então, tudo aquilo que a gente vai vivendo na nossa vida, Jesus tem que estar conosco. Por isso o tema de hoje é entrando com Jesus no deserto. Entrando com Jesus no tempo da Quaresma, mas ao mesmo tempo dando atenção que essa vida que nós temos aqui é um deserto. É um deserto. O nosso oásis está no céu. O nosso oásis de verdade, pleno, eterno, é na presença de Deus. Então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo de 1 a 11. Mateus 4, versículo de 1 a 11. Amém? Amém.
Então, o Evangelho diz para nós assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocando no ponto mais alto do templo, e disse: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: dar-te-ei tudo isso, se prostrando-te diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós. Nós vamos vendo aqui que todas essas tentações que Jesus passou nesse tempo, no deserto, foram tentações humanas. São tentações que todos nós passamos. Jesus foi tentado até o fim da sua vida. O demônio não deixou ele em paz um minuto sequer. Mas nesse texto que a gente vê, nesse trecho, nesse tempo que Jesus viveu no deserto, foram tentações humanas. O demônio tentava Jesus nas suas necessidades humanas, na fome, na fraqueza dele, na fragilidade que talvez durante 40 dias ficando no deserto, na solidão, sozinho, muitos sentimentos em Jesus podem ter sido aflorados. Então, o demônio veio na fraqueza daquele homem, como ele vem também nos nossos pontos fracos no tempo de nos tentar. Então, Jesus passou aquilo ali que nós passamos hoje. Dessa forma, o demônio vem e ele vem assim, sempre enganando, sempre trazendo dúvidas, né? Se és filho de Deus, como se fosse assim, você é filho de Deus, você está passando fome. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, você tem direito. Você pode, né? Mas se és filho de Deus, ele vai manipulando, ele vai colocando dúvida, ele vai jogando, como faz com a gente também. As nossas necessidades, a nossa carne às vezes pede as coisas, e o demônio fica jogando essas dúvidas em nós, dizendo isso também. Ué, mas por que não? Você tem direito. Por que não fazer? Por que não comer? Por que não satisfazer? Você não é filha? Você não teria direito a tantas coisas? Dessa mesma forma, nós somos tentados como Jesus foi. E quando Jesus dirige para o demônio a palavra, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus sabia que a maior fome que o ser humano tem é a fome espiritual. É essa que nós devemos saciar. É essa que nós devemos estar se alimentando. O nosso espírito que tem que ser muito mais alimentado que a nossa carne. O nosso espírito tem que ser dado mais atenção do que os desejos da carne. Quando Jesus diz isso, ele vai colocando ordem nas coisas. O espírito em primeiro lugar. Porque a carne, ela perece. Tem as suas necessidades, sim, mas ela não é eterna. Jesus colocando as coisas no lugar. Jesus colocando também o demônio no lugar dele. Com a palavra de Deus,
ele ali calou o demônio na primeira tentação. E o demônio, na insistência, procurando os pontos fracos de Jesus, ele vai mais uma vez e tenta Jesus, ainda jogando dúvidas e ainda querendo manipular, querendo enganar Jesus. Se tu és filho de Deus, no versículo 5, o velho está tirando aqui, versículo 6. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Jesus, na sua humanidade, solitário, 40 dias, naquele lugar, no deserto a gente sabe que é muito frio à noite, muito quente de dia, então tudo que Jesus passou ali, o demônio vem e diz para ele, você é filho, se tu és filho, se lança ali, desse alto, se joga, pode se jogar, porque vai ser ordenado que os anjos te guardem, que os anjos te protejam. Como se aquela necessidade humana que todos nós temos, e com certeza Jesus também tinha, de ser amado, de estar com pessoas. Quantas vezes a gente vê as pessoas que não se sentem amadas, às vezes querendo acabar com a própria vida, ou às vezes querendo chamar a atenção das outras pessoas, fazendo coisas absurdas. É como se o demônio tentasse, faz esse absurdo, porque se você é filho de Deus, ele vai te proteger. Se você é filho de Deus, os anjos vão te guardar. Faz esse absurdo, vai lá, se arrisca. Quantas vezes nós sabemos de pessoas que recebem um laudo médico e se sentem com aquela notícia, às vezes uma doença que você não esperava, um tratamento que você tem que passar que você não esperava, e fica ali, não se arrisca, vai tomar remédio não vai procurar não, ele vai te curar, ele vai salvar. Você não é escolhido, você não é servo, você não trabalha na igreja, você não serve no grupo de oração, você não tem a sua vida 24 horas voltada para Deus, deixa para lá, Deus vai te curar. E ele usava a palavra de Deus para tentar Jesus, e às vezes nós escutamos pessoas que com a palavra de Deus vêm nos tentar dizendo isso para nós. E a gente vai, como diz Jesus, não tentarás o Senhor o seu Deus. Nós tentamos a Deus com a nossa vida. Com atitudes que a gente tem querendo chamar a atenção. Com atitudes que a gente tem não querendo deixar que o projeto de Deus dê continuidade na nossa vida. Ou às vezes, nesse tratamento, o médico pode vir para cuidar de mim. E através da minha vida, da minha história, esse médico pode ser evangelizado, mas não. A gente quer chamar a atenção, a gente quer, nas nossas necessidades de ser amado, ou até mesmo a gente duvida às vezes de Deus, e a gente vai tentando a Deus. Enquanto o demônio foi instigando Jesus daquela forma, para que ele pudesse talvez se sentir amado, ou falando, você é mesmo filho de Deus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Em todas as fragilidades que Jesus passava, ele não olhava para elas. Ele não olhava para aquela fraqueza dele, para a necessidade da fome, ou da presença de alguém, das pessoas. Ele sempre olhava para o alto. Ele sempre olhava para aquele objetivo que ele estava ali. Porque ele foi para o deserto impelido pelo Espírito Santo. Era o objetivo dele, era olhar para o alto. E nós somos convidados nas nossas fragilidades que nós passamos dia a dia. Não ficar agarrado nelas, mas olhar para o alto. Porque do alto vem a força. Do alto vem a palavra necessária para o combate. E ainda, na terceira tentação que o demônio chega para ele e diz... Ele leva no monte mais alto ainda, mais alto do que aquele que ele tinha levado, e diz, vou dar-te tudo que está aqui, todo esse reino, todas essas riquezas, toda a glória, se você me adorar. Quantas vezes somos tentados
por causa de bens, de necessidades materiais, a nos dobrar ao mundo, a mentalidades desse mundo. Somos tentados a nos render o nosso tempo, render a nossa saúde às vezes, colocar tudo para poder obter bens, para obter riquezas. Às vezes coisas que nós necessitamos daquilo, mas às vezes é necessário que a gente se dobre àquela tentação do mundo para obter aquela riqueza. Há uma corrupção, há um dinheiro mais fácil, às vezes até mesmo pisar num colega de trabalho, passar a perna em alguém. Nós somos tentados a todo momento porque nós temos necessidade financeira. Todos nós precisamos, gente, de bens para sobreviver. E às vezes são bens que a gente nem precisa, mas a gente quer mais. A gente é tentado a ter mais. E a gente se dobra a esse mundo. Aí a gente vai tendo a glória desse mundo, a riqueza desse mundo, e esquece da glória de Deus. Está vendo a necessidade que a gente tem do Espírito Santo? A necessidade que a gente tem de caminhar nesse deserto com Jesus, para que a gente não perca o sentido da nossa vida, que não é a glória do mundo. O sentido da nossa vida que não é adorar as coisas deste mundo. O sentido da nossa vida que é o céu, que são riquezas que ninguém nunca imaginou que estão guardadas lá para a gente. O Espírito Santo é aquele que vai dar esse sentido na nossa vida, vai nos mostrar o objetivo, vai nos mostrar o alvo que a gente tem que atingir. Jesus tinha isso muito claro. E apesar das suas necessidades, apesar daquilo que ele precisava ter, talvez, como nós precisamos ter, mais uma vez ele repreende o demônio. Mais uma vez ele diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Nós às vezes precisamos de segurança, né, na nossa família. Mas lá é muito fácil falar, né, quando você é solteiro, quando você não tem muitas obrigações, e quem tem uma família para suprir, e quem tem aluguel para pagar, e quem tem escola, e quem tem que levar filho para médico. Então, quando aparece uma oportunidade que talvez não é tão certinha, mas vai dar um jeito na minha vida, eu me dobro àquela situação, àquela tentação, me rendo a ela para obter aquele benefício. Adorarás somente ao Senhor Deus e só a Ele servirás. E logo em seguida, a palavra de Deus mostra para a gente que depois de todas essas tentações, dessa tentação então, desse ter da necessidade, o que acontece no versículo 11? Versículo 11. Então o diabo deixou, e estes se aproximaram anjos e o serviram. A providência de Deus. A providência de Deus. Aqui as tentações, gente, são comprovações na nossa vida. E aquele que se entrega totalmente a Deus, aquele que não se rende à glória do mundo, aquele que apesar das dificuldades mais difíceis que passa, mas procura a glória de Deus, a riqueza do alto, os bens imperecíveis, não vai faltar a providência de Deus. A providência aqui não foi só o alimento, a providência aqui é a companhia dos anjos, a presença dos anjos. Jesus não estava mais sozinho, Jesus estava acompanhado, ele sentia essa presença. E com certeza que ele via, né? Mas essa companhia, tudo aquilo que, na verdade, na humanidade, Jesus estava precisando daquela fragilidade dele, daqueles 40 dias, Deus providenciou. E nós, como filhos, sim, escolhidos, sim, por Deus, também experimentamos essa providência, podemos experimentar essa providência de Deus na nossa vida. E as tentações, como eu já disse, elas sempre são assim, um engano. Elas sempre colocam em dúvida a nossa fé, colocam em dúvida
o nosso estilo de vida, a opção que a gente faz por Deus. Ela vai colocando uma confusão, às vezes, na nossa mente, uma confusão nos nossos sentimentos. Quando o demônio tentou Eva, ele colocou dúvidas na cabeça de Eva. Ele deixou ela duvidosa, mas por que você não pode comer daquele fruto? Por que você não pode se aproximar daquela árvore? Porque eu acho que você vai ter o conhecimento. Eu acho que é por isso que ele falou que você não pode. Ele vai botando dúvidas. Aí Eva foi duvidando até de Deus, até do que Deus falou com ela. Só que Eva foi e cedeu. Eva caiu em tentação. O demônio colocou dúvidas, quis colocar dúvidas em Jesus. Nos seus pensamentos, sentimentos, toda a fragilidade que Jesus tinha. Mas Jesus, ele não cedeu àquela tentação. Se Jesus tivesse cedido, o que ia acontecer? O que aconteceria com Jesus se ele tivesse cedido à tentação? Mas ele teria caído em pecado. Não seríamos livres, irmão. Ele estava ali por mim, por você, por nós que estávamos vivendo aquela experiência. E mostrando que é possível sim ceder, não ceder às tentações. É possível combater. É possível combater. Vamos entrar com Jesus no deserto da nossa vida, nas dificuldades que a gente tem, nas necessidades, sejam as necessidades materiais, sejam as necessidades emocionais, afetivas, sejam as necessidades da nossa carne. Vamos entrar com Jesus. Não vamos fugir, não, gente. Vamos enfrentar. Se a gente fugir, daqui a pouco vem de novo. Mas vamos com Jesus. Jesus, o Pai Nosso, ele nos ensinou o Pai Nosso rezando assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não foi assim, ó. Não nos deixeis ter tentação. Não nos deixeis acontecer tentação. Não foi assim. Não nos deixeis cair em tentação, porque ia ter tentação. Nós não fomos enganados. As tentações existem. Elas têm. O demônio não descansa nem um minuto. Já foi derrotado, já foi destruído, lá vencido, mas ele não descansa de tentar os filhos de Deus. Jesus não nos enganou nesse respeito. Mas o Pai que derramou sobre Jesus, antes dele ir para o deserto, o Espírito Santo, e diz: eis o meu Filho amado, em qual ponho toda a minha afeição, ele também derrama sobre nós o Espírito. Então nós temos aquilo que Jesus tinha, o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Nós temos as mesmas armas. Temos que estar mais treinados a usar. Jesus foi treinado, né? Treinado por Nossa Senhora, treinado por São José. Jesus foi treinado a usar essas armas. Nós temos que nos acostumar. Nós temos que estar sempre armados pelo Espírito e pela Palavra. E hoje, quando a gente inicia assim no grupo de oração esse tempo quaresmal, Deus foi inspirando isso para nós. Estarmos encharcados do Espírito. Estarmos querendo mais e mais e mais do Espírito. Não se contentar em estar no Espírito aqui no grupo de oração. Mas em todo momento da nossa vida, pedirmos ao Espírito. Quando a gente se levantar, a gente buscar do alto esta força para viver no deserto da nossa vida. É o Espírito Santo que recorda a palavra de Deus, que recorda as promessas de Deus para cada um de nós. Cada um tem promessas de Deus. Nós temos, cada um do seu jeito. Deus fala para nós de uma maneira tão pessoal, e é o Espírito quem recorda isso em nós. E ainda, na palavra de 1 Coríntios, pega para mim 1 Coríntios 10, 12 e 13.
1 Coríntios 10, 12 e 13. Isso mesmo. Pode ler, Nil. Assim, pois, aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. As tentações a que estivestes expostos não ultrapassaram a medida do homem. Deus é fiel. Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Com a tentação, Ele vos dará um meio de sair delas e a força de as superar. Deus nos dará forças para suportar tudo. Quando a gente acha que o negócio está maior do que a gente não vai aguentar, Ele não vai dar nada que a gente não possa suportar. Ele não vai permitir nenhuma tentação que a gente não possa suportar. Quando a gente começa a ler essa palavra de Mateus, esse Evangelho, quando fala assim, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Gente, para que o Espírito vai fazer isso com Jesus? Para levar para ser tentado? Aqui está essa palavra que explica isso muito bem. O Pai deu forças para Jesus passar por aquilo ali. E Ele tinha que passar para mostrar para nós. Ele tinha que passar para experimentar a nossa realidade, mas ao mesmo tempo mostrar para nós que nós podemos ser vencedores com Ele. Nós podemos combater também. Porque nenhuma tentação vai ser dada mais do que nossas forças, do que as forças sobrenaturais que Deus nos dá para enfrentar qualquer tentação. O Senhor provê tudo para nós. O Senhor nos dá o Espírito. O Senhor nos dá a palavra. Temos que saber usar, temos que treinar, temos que viver pelo Espírito e pela palavra. E só para finalizar, essa palavra de Jesus no deserto, ela vem nos mostrar, logo no início desse ministério, para que Jesus veio. Jesus veio não só para nos libertar do mal. Jesus veio para vencer o mal, para vencer o maligno. Todo momento da sua vida, Jesus vence as tentações do demônio. Até no final, na cruz, Ele vence o demônio, Ele vence o mal. Então é essa obra de Jesus no mundo, é essa obra de Jesus na nossa vida, no nosso meio. Às vezes a gente procura curas, milagres, Ele faz, Ele pode fazer, se Ele quiser, Ele faz. Mas isso é muito pouco diante da libertação, da salvação do maligno que Jesus já nos deu, já conquistou para nós. E os milagres que Jesus faz, muitas vezes são sinais para mostrar a presença dele no mundo, para mostrar que o reino de Deus está no mundo, como ele fazia na época dele. Ele fazia os milagres, as curas, para mostrar, para ter sinal. E hoje em dia também é assim. Muitas vezes naquele lugar, naquela família, Deus cura uma pessoa para mostrar para a família inteira a ação dele, o amor dele, para que aquela família possa voltar para a presença de Deus. Mas a maior obra de Jesus, o ministério de Jesus, a missão dele foi vencer o mal e é salvar a nossa vida do maligno. Então a gente entra com Jesus no deserto porque Ele combate por nós. Se nós não tivermos mais forças, Ele combate por nós. Jesus combate por mim e por você todo o mal que vier sobre a nossa vida. Amém? Amém. Vai fechando seus olhos, vai pedindo a Deus uma porção dobrada do seu Espírito para resistir às tentações. Vamos orar agora. Vamos pedir especificamente a Deus a força do alto para resistir às tentações. Ora agora, você sabe as tentações pelas quais você passa.